Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu canal se chama Elia Vieira da Silva. Peço que os irmãos se inscrevam e compartilhem comigo. Então, é no livro de 1 João, capítulo de número 3 e o verso 1 em diante, que diz assim: o Filho de Deus. Então, a começar, por isso vou começar pelo versículo 3 e 8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo. Para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer das obras do diabo. Não é verdade? Jesus veio para desfazer das obras do diabo. O diabo deixa Jesus, parece que é Mateus 4, né? Transforma dessas pedras em pão e sacia a tua fome. Jesus, nem só de pão virá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Desfez das obras do diabo, né? Glória a Deus. Então o diabo tentando Jesus, mas Jesus desfez das obras dele. E o 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque é nascido de Deus. Nós vemos que Jesus, no livro de João 3, que não é as cartas, é João Batista, ele disse a Nicodemo, no capítulo 3, né? Ele falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando ele falou da água, ele está dizendo aquele que não nascer da palavra. E do Espírito é do Espírito Santo. Quem convence o homem do juízo do pecado é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo pode ser um religioso, mas não é uma pessoa que vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E se esse tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Paulo disse. Em outras palavras, diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, aliás, testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, é isto. Ninguém pode conhecer a Deus, a não ser através do Espírito Santo. Pode ler Bíblia, pode pregar, mas se nascer da água, que é a palavra do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí a Bíblia diz, nisto, o 10 diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que aborrece o seu irmão não viu e nem conheceu a Deus. Entendeu? Pessoa que arruma problema na igreja, né? Pessoa que começa a querer se apresentar, né? Como que ele seja, né? Um mestre, né? E a Bíblia diz que quiseram ser mestre, né? A Bíblia diz que ele enfrentará mais duro juízo, né? E tem pessoa que quer ser muito sabião, né? Mas, glória a Deus, sabe é Deus. Se Deus opera na nossa vida, é Deus. Mas o homem não. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios 2, que Paulo disse, nada me apõe a falar, a não ser a Cristo e esse crucificado. Porque as minhas palavras, Paulo disse, e as minhas pregações não consisti em sublimes palavras de sabedoria de homem ou humana, mas demonstrando um espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Paulo diz, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria dos principados deste mundo que se aniquila, mas falamos sabedoria de Deus. Glória a Deus. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. E ele disse, aonde é que está o sábio? Aonde é que está o escriba? Aonde é que está o coerente? Não é verdade? Porque ninguém conhece a mente de Deus, meu irmão. O negócio aqui é espiritual, irmão. Glória a Deus, né? Então essas pessoas que a Bíblia diz que é uma problema com os irmãos, né? Quem é justo, a Bíblia diz que pratica justiça, assim como ele é justo.
Porque quem comete pecado é do diabo, não é? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer das obras do diabo. Não é verdade? Glória a Deus. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicídio. Tem que ter um problema com o irmão, qualquer coisa. O senhor quer gritar na igreja, quer reclamar por qualquer coisa, como coisa que ele seja o dono de tudo. O dono da igreja é Jesus. Você tem que ir com o irmão com espírito de mansidão, não é com ignorância não. E tem muitas pessoas que é ignorante ainda na igreja, não é verdade? Agindo as coisas na carne, não é verdade? A palavra dura, meu irmão, suscita a ira, mas a palavra branda alivia o furor. E por que você faz isso? Como é que você está demonstrando que é um filho de Deus desse jeito? Deus não tem filho dessa qualidade, não é verdade? Glória a Deus. Então, meu irmão, Deus é maravilhoso, né? Eu gostaria ainda de acrescentar as minhas palavras, glória a Deus, porque com tudo isto mesmo, nós vemos, né, que no livro de Gálatas 2:17 diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados por Cristo, porque se nós que procuramos ser justificados por Cristo e nós mesmos se achamos pecador, por acaso Cristo é ministro do pecado? É de claro que não. Porque se nós for edificar aquilo que nós derrubamos, somos um transgressor da lei. Não é verdade? Ou se nós for construir, aliás, aquilo que nós derrubamos, somos um transgressor da lei. O que é um transgressor da lei? É uma pessoa fazer uma lei e o outro quer derrubar. Né? Glória a Deus. Então, nós vemos que as pessoas têm um negócio de dizer: eu sou pecador, eu peco em pensamento, palavras e obra. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Não é verdade? Porque, irmão, uma fonte d'água não pode dar água doce e água salgada. Cristo não é ministro do pecado, a Bíblia diz. Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, nós mesmos achamos que somos pecadores. Por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí eu mesmo dou a resposta, o versículo. Claro que não. Porque se nós for construir aquilo que derrubamos, somos transgressor da lei. Jesus derrubou o império das trevas lá no Calvário. Não é verdade? E do pecado também. A separação que o homem tinha com Deus, que ele não tinha comunhão com Deus. Né? Glória a Deus. Então, foi derrubado lá no Calvário. E se nós, não é? Se nós for construir aquilo que nós derrubamos, Jesus derrubou. O quê? O império das trevas, lá na cruz. A lei, ele derrubou, né? E nós estamos agora debaixo de quê? Da graça. Vós sois salvos pela graça. Efésios fala 2 em diante. Isso não vem de vós mesmos, não é para essas obras, não é aquele que se gloreie, mas é sim um dom de Deus. Então, se eu digo, né, que eu sou um pecador, que peca em pensamento, palavras e obras, quer dizer que eu sou uma pessoa que eu não sou transformado, não. Porque a palavra está dizendo aí, né, glória a Deus, que nós, porém, que nós fomos justificados através da morte de Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores. Aí ele está perguntando: por acaso Cristo é ministro do pecado? Ele diz: claro que não. Porque Cristo já derrubou. Claro que não. Porque se nós for construir aquilo que derrubemos, Jesus derrubou a lei. A lei que lê, a lei de Moisés, a lei permanece. Mas é a lei que está escrito lá em Romano 8, que diz assim, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja
que a lei de Moisés se acabou, mas a lei do Espírito, da vida, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Mas se você ainda é um pecador, que aborrece o seu irmão, não é verdade? Que fica no problema, não é verdade? Que faz qualquer coisa com interesse próprio, não é verdade? De tirar proveito. Isso aí você é uma pessoa que não está entendendo o que é o Evangelho. Evangelho é a gente trabalha voluntariamente, com prazer, com amor, não é? Porque tudo começou pelo amor. E os irmãos, a Bíblia diz lá no livro do Salmo, o Salmo 33, né? O salmista disse: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união", ele disse, né? É como óleo precioso, né? Sobre a cabeça de Arão, né? Que chega até a barba de Arão, né? E desce a orla do seu vestido, desce, né? Então, os irmãos verem união desse jeito. Ele chega como óleo, né? E o óleo, na época, representava o quê? O Espírito Santo. Na verdade, quando a pessoa ungia um profeta ungia uma pessoa, aliás, então ele recebia aquele óleo precioso, um aroma muito forte, né? Que ainda que ele quisesse se esconder, e ele era achado através da aroma, porque onde ele passava ficava o cheiro, a fragrância nas paredes, nos muros, né? Em todo lugar fica. Uma pessoa que é desmantelado, que não é um verdadeiro crente, onde ele passa fica a fragrância dele. A fedentina, não é verdade? Porque não é um óleo precioso. Aquele óleo era um óleo caríssimo. Mas é o quê? É como que fosse um óleo que saísse da frigideira, que assou um peixe 3 vezes, assou o peixe 3 vezes, e ninguém quer se melar com esse óleo, porque fede, né? Mas o óleo que era ungido, os profetas, né? Como Samuel ungiu Davi, né? Na casa de Jessé, não é verdade? E o Espírito de Deus passou, né, para Davi na mesma hora, não é verdade? Por quê? Porque representava o óleo e o Espírito Santo. E agora, a união dos irmãos, porque os irmãos... Agora, quem representa a união dos irmãos é o quê? É o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vive unido, vive em amor, vive em concordância com os irmãos, não é verdade? Crê nos dons espirituais, não é verdade? Nenhuma pessoa que ler a Bíblia é um doutor, não é verdade? Quer ser um doutor, não é? Mas não crê na palavra de Deus, não é verdade? Não crê que Jesus salva mesmo, né? Diz que ele mesmo, de si mesmo, pode ser salvo. Ele é quem escolhe o caminho dele, né? Ninguém escolhe o caminho. Tem que ter a interferência de Deus. Porque nós vemos, irmão, também, lá no Salmo 100, que a Bíblia diz: não foi vós, mas foi Deus que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Está dizendo que foi Deus que nos capacitou. Não é eu, é Deus. Não é verdade? Glória a Jesus. Então, a Bíblia diz também que não são do homem os seus caminhos, nem os seus pensamentos, porque os pensamentos de Deus é mais alto do que o céu. Então, não é verdade? O caminho não é do homem, é Deus que traça o caminho para o homem, é Deus que guia o homem através do Espírito Santo. Não é verdade? Que é aquele Espírito que Jesus falou. O Espírito Santo Jesus falou, né? Eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos, né? Eu rogarei ao Pai outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe, mas vai conhecer e habita. É habitação o crente, né? Glória a Deus. Onde nós fica na igreja, ali é um lugar, agora, de nós ficar ali, adorando a Deus, mas o tempo de Deus não é mais a igreja. Quando, depois que Cristo morreu, diz a história, o historiador diz, né? Que ainda passou 70 anos para o general Tito, né, derrubar o templo em Jerusalém, né, incendiou a cidade, não é verdade? E derrubou o templo, né? Quando Jesus chegou, disse Mateus
né, 24, quando ele saiu do templo, isso foi uma profecia que ele falou, dizendo os discípulos, quando o discípulo saiu, Jesus ficou ainda dando sermão certamente, e quando Jesus saiu, aí disseram, Jesus, ó que templo bem construído, e Jesus disse, em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Verdade? Então, aquele templo foi derrubado. E alguém tem até visto, talvez, através do YouTube, na verdade, lá em Israel, que as pedras foram derrubadas, que tem um monte, tem um muro, aliás, da lamentação, que os judeus lamentaram quando derrubaram aquele muro, né? Cada pedra que tinha 3.000 quilos, não é verdade? Cada pedra daquela pesadíssima, né? E aquelas pedras foram derrubadas, né? O general Tito derrubou e incendiou a cidade, para se cumprir aquela profecia que Jesus falou, que não é para hoje mais. É certo que nós vamos passar na tribulação, mas essa foi uma grande tribulação que eu já disse. Quem estiver no campo, não volte para casa para pregar sua túnica, não é verdade? Quem estiver no telhado, não desça, não é verdade? Glória a Deus. Ai das grávidas e ai das que? Mamífera. Ore para que esse dia não aconteça no sábado. Ele falou isso para Israel, porque depois de 70 anos da morte de Cristo, então veio o que agora? O general Tito, né, e derrubou o templo, porque o povo adorava a Jesus, a Deus no templo, aliás, né, e estava cruzando a lei e a graça, que Jesus tinha chegado, tinha morrido, então o povo que estava continuando ainda, né, se adorando a Deus no templo, não é verdade? No templo, até as pedras do templo era com aquela idolatria toda, né, e não podia, porque porque Jesus agora chegou em Corinto 13, disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo, Jesus disse, porque quem achasse que é sábio neste mundo, faz-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Então ele adorava no templo. Nós sabemos que a história fala, não é? Que quando o sacerdote era um homem, o sumo sacerdote, aliás, e tinha os sacerdotes. Havia entrava 70 sacerdotes, 80 sacerdotes, mas o sumo sacerdote era um homem só, que se preparava um ano, né, para ir para o lugar santíssimo, que era onde tinha o véu, aí passava para dentro e ele pegava com aquele incensário que o padre usa, ainda hoje, que não é para usar mais, que foi negócio da lei, então colocava um molusco como que fosse casca de aroá, né? O caramujo, certamente seca, colocava aquele perfume dentro, não era, que era feito da mirra, e ali ele incendiava aquele negócio e ficava fumaçando para lá e para cá, e a fumaça entrava nos cortinados ali, passava para dentro do templo, e ali o Deus descia e falava com o homem, e o homem ouvia Deus falar. Aquela fumaça era invadida dentro do templo, para quê? Para que o homem não visse Deus, para que o sumo sacerdote não visse Deus, ouvisse Deus falar, para ele depois distribuir as leis para Israel, para o rei, não é verdade? E para os sacerdotes e para todo mundo ali. Mas, por isso foi que o templo foi derrubado, porque senão, mas a Bíblia foi tão verdadeira que quando Jesus expirou lá na cruz, que ele disse, Pai, a alma está consumada, não estou mantendo o meu espírito, que ele morreu, aí a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou-se, do templo onde eles adoravam. Então, agora nós temos acesso, né, a falar com Deus, porque só quem falava com Deus era o sumo sacerdote, né, em anos e anos. Mas agora nós falamos com Deus, qualquer um, porque a Bíblia diz que agora não há mais nem judeu, né, nem grego, né, nem rico, nem pobre, não é verdade? Todos, nem macho e nem fêmea. Todos beberam da mesma água e todos foram batizados com o mesmo Espírito. Quando falamos da água, falamos da palavra e do Espírito Santo de Deus, né? Porque senão continuava o pessoal adorando ali ainda. Então foi necessário o general Tito depois derrubar o templo, né? Castigou mesmo Israel, o povo, não é verdade? E derrubou. E Deus faz como quer. Deus, eu uso o Ciro, meu servo, para castigar a nação errada e rebelde. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. E nós vemos que no livro ainda de Romanos, capítulo de número 5, e o verso 6 e o 7, diz assim, porque Cristo
estando nós ainda mortos, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo. Porque a pena, né? Alguém morreria por um justo. Poderia ser que pelo o bom alguém ousasse morrer, né? Porque a Bíblia diz que era necessário que Jesus morresse. Jesus morreu pelos fracos ao seu tempo, né? Porque a pena alguém ousaria morrer pelo um bom. Poderia ser que pelo fraco alguém ousasse morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda. E sempre está dizendo que ele morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, a nova aliança, Deus não considera a gente mais como um miserável pecador que peca em pensamento, palavras e obras. Não, Senhor. Porque nós não fomos lavados por água de rio, Paulo disse, fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus, né? Então, tem que ver a mudança. Então, a Bíblia diz, não é? Que ele morreu. Cristo morreu por nós, estando nós ainda fracos. Ele morreu pelos ímpios, por pessoa ruim, ao seu tempo. Porque apenas alguém ousaria morrer por um justo. Mas Deus provou o seu amor para conosco, um amor tão grande, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Nós estávamos longe, a Bíblia diz, muito longe, mas fomos justificados através do sangue de Jesus, né? E se nós, que era inimigo de Deus, fomos justificados através do sangue de Jesus, não é verdade? Nós éramos inimigos de Deus por natureza e fomos justificados através do novo pacto, através da morte de Jesus, não é verdade? Também seremos, aí a Bíblia diz que muito mais já estava reconciliado, mas seremos salvos através da sua vida, da sua ressurreição. Que Jesus ressuscitou para trazer a vida para nós. E esta vida é em Cristo, a vida espiritual. Porque a carne para nada presta, é vida espiritual. Agora nós estamos estagiando aqui já na terra, já sentindo a presença dele, não é verdade? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que Cristo já reina em nós em vida. Não é você se preparar quando chegar lá, não. Nós estamos estagiando aqui na terra, né? Porque a Bíblia diz, sede santo, periodista, porque eu sou santo. Ser santo toda maneira de viver. Não é santarrão, é ser santo. E a palavra santo quer dizer separado das concupiscências da carne. Como João disse lá em 2 dias das cartas de João e o 15. Não ameis o mundo, né? E nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, não passa? E as suas concupiscências, os seus desejos carnal. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem que fazer a vontade de Deus, meu irmão. A vontade de Deus é ser um crente santo. É um crente que tem os olhos ungidos. Eu estou dizendo isso aqui porque Deus me capacitou para isso. Eu não tinha essa capacidade antes, né? Mas Deus me capacitou, né? Para falar essas palavras. Porque nós não podemos pregar aquilo que não vivemos, não é verdade? Porque é hipocrisia. Deus não gosta de hipocrisia nem de manobrista, né? Então é isto, não é verdade? Então tem que nós, né? A igreja tem que ir se santificando, se purificando, não é? Porque nós viemos feito uma latravéia, né? De fogão, pedaço de porta de fogão, não é? Porta de carro que é levada para a fábrica, não é? De reformar os aços, né? Na metalúrgica. E quando chegar lá, o que acontece? Bota dentro de uma fornalha de fogo, né? Num tacho de fogo, não é verdade? E derrete aquilo ali tudinho. Mas antes de passar naquele fogo, eles jogam um jato de areia para tirar todo o lixo, todo o ferrugem, e ele fica alvinho. Deus também arranca de nós as impurezas, não é verdade? E depois bota ali no fogo, e ali ele prepara uma forma, né? Derrete que vira uma água, e depois que ele tira bota na forma, aquilo seca, fica uma peça, né? Uma porta de carro, né? E depois que fica a porta de carro, dá uma mão de aparelho, e depois que dá a mão de aparelho, o que é que ele faz? Né? Ele pinta e depois dá um polimento, não é verdade? E ele fica com tanto ciúme que não quer.
que ninguém coloque nem a mão na pintura do carro. Mas veio de onde? Veio do lixo. Nós viemos do lixo. Mas Jesus veio para limpar o lixo que estava na gente. E o lixo é o pecado. É a imundícia, é a prostituição, é a bebedeira, é a inveja, é a contenda no meio. Está entendendo, irmão? Tem que mudar, haver mudança, né? Glória a Deus na nossa vida. Não é dizer que é crente, não é dizer que é santo, que é separado sem ser, né? Glória. Se você não tem os seus olhos ungidos, né? Procura colocar colírio nesses olhos. Tem muitas pessoas com os olhos, na verdade, cobiçosos, né? E Jesus não se agrada disso, né? Deus conhece. A Bíblia diz qualquer, porque na graça, irmão, glória a Deus, para o crente que tem chamada, que é santo, que o Espírito Santo domina ele, nada é impossível. Mas para o crente religioso fica meio complicado, porque ele não acredita que há mudança numa pessoa. Começa a entender o pé em pensamento, palavras e obra. Então, não houve mudança. Ele está dizendo que Jesus é mentiroso. Ele está dizendo que Jesus não fez nada. E a Bíblia diz que João Batista já dizia assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira o pecado ou bota pecado? Não é verdade? E a Bíblia diz que os vossos pecados podem ser preto como carvão, vermelho como escarlata, e o sangue de Jesus deixa branco como a neve. E se o sangue de Jesus deixa branco como a neve, como é que vai ficar do mesmo jeito que estava? Não. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, sou de Cristo. E Cristo andou pecando, foi ele é ministro do pecado? Não, meu irmão. Eu falei em Gálatas que ele não é ministro do pecado. E o cara dizendo que peca. Tem até um corinho de hino que diz assim: era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje eu sou remido, Cristo me salvou. E como é que você é salvo, né? E desse jeito, pecando? Não, se cobrindo aí, né? A Bíblia diz que ai do filho rebelde, diz o Senhor, que se cobriu com a capa, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Entendeu? Capa é coisa que cobre, né? Glória. Né? Mas Jesus não quer ninguém com capa, não. Ele, quando Batendeu estava ali mendigando o pão, Jesus mandou logo chamar ele, e ele, na verdade, ele deixou logo a capa. Né? Vamos deixar a capa. Porque a Bíblia diz: ai do filho rebelde, diz o Senhor, que é se cobrir com a capa. Não se cubra com capa de pecado, não. Porque Deus está olhando para você. A Bíblia diz que meus olhos, lá no Salmo 101, e o verso 6, os meus olhos procurarão. O que é que Deus não vê? Mas Deus está procurando, meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, presente, quer dizer, os que andam no reto caminho, esses me servirão. Mas os que profetam de mentira não ficarão dentro da minha casa, porque eles não estão firmes diante dos meus olhos. Ele pode estar até na congregação, mas Deus não está na casa dele, não. A casa, pessoa, porque ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não compartilha com o pecado. E como é que eu digo que eu tenho o Espírito Santo? Eu sou salvo, vou morar no céu e agora eu peco em pensamento, palavras e obras. Não. Quando viu o pecado, você tem que repreender. Não é verdade? Você tem que repreender dentro de você mesmo. Não é verdade? Não é você aceitar o pecado e ficar calado, não. A Bíblia diz na graça, é mais dura ainda. Qualquer que olhar para uma mulher com olhar de adultério, já comete adultério. Não é verdade? E se chegar esse desejo, você tem que dizer assim: Jesus, me cubra com o seu sangue, me ajude, me dê graça, né? E se não fizer efeito isso aí, então você não tem chamada para ser um salvo. Glória. Está entendendo, meu amado? Então, estou terminando as minhas palavras, não é verdade? Glória a Deus, e que, né? Deus não tem filho dessa natureza. A casa de João, capítulo de número 3, e o verso 1 diz assim: que grande caridade nos concedeu o Pai, quer fumo chamado, Filho de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não é verdade? E ainda não é revelado o que havemos de ser, né? Mas já somos filhos de Deus. Quando Ele se revelar, seremos semelhantes. Semelhante é uma coisa que é igual, é parecida. E como é que você é um filho de Deus, faz essas manobras? Né, meu irmão? Não pode, meu amado. Entendeu, meu santo? Glória a Deus. São essas, né? É isto, né? Deus não tem filho dessa natureza, desse jeito, né? Porque a Bíblia diz que grande caridade nos concedeu o Pai, quer fôssemos chamados, porque nós não tínhamos o direito de ser filho de Deus, mas somos chamados, filho por adoção, não é? Filho de Deus é Jesus, que estava com o Pai e veio para aqui se humanizar, mas Ele veio para nos chamar para ser filho, através do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é quem convence a gente do juízo do pecado. Mas você diz que começa no pecado, é pecador e fica pecando e pecando. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas, né? Nós, porém, que fomos justificados por Cristo,
Jesus veio para justificar a gente, né? Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores. Você não pode se achar pecador. Por acaso, Cristo é ministro do pecado? Aí diz, claro que não. Ele não é ministro do pecado, não é? Porque se nós for construir, né, aquilo que nós derrubamos, somos transgressor da lei. O que é um transgressor da lei? É uma pessoa fazer a lei ou dizer, desmanchar aquela lei. E você está desmanchando a lei de Deus, né? Porque Cristo é ministro do pecado. Se continua pecando, quer dizer que você não é uma pessoa ainda que está afirmando que a lei de Deus, né, veio para libertar, né? Mas a lei de Deus veio para libertar, né? Glória a Deus, não é verdade? Você está dizendo, né, que a morte de Cristo foi em vão, né? Mas a Bíblia diz que ele veio para, né, tirar, arrancar toda imundícia, todo nosso pecado, não é verdade? Glória a Deus, ele veio para limpar. Mas se você continua do mesmo jeito, né, compra, não paga, é um veaco, passa por detrás da porta, não é verdade? Para não pagar, ninguém fica se escondendo, não é verdade? Olha para a mulher dos outros com os olhares de pecado, meu irmão, não pode não. Tem que haver mudança. Quem aceita Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E agora nós vemos novidade de vida. Como é que você está desse jeito ainda? Não pode. Né? Eu era desse jeito, mas Deus me lavou. Porque a Bíblia diz que nós não fomos lavados por água de rio. Não. Mas no novo pacto nós fomos lavados pelo sangue, que tem mais poder. Né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, são essas minhas palavras. Deus continue abençoando os irmãos. Estamos lutando contra o pecado. Porque Cristo não é ministro do pecado. E se nós for construir, né, aquilo que derrubamos, nós somos o edificar, o construir, edificar aquilo que nós derrubamos, somos um transgressor da lei. E o que é um transgressor da lei? É a pessoa fazer uma lei e o outro de fazer daquela lei. E a lei que eu falo agora é a lei de Cristo, porque a lei continua, mas é a lei de Cristo, não é a lei de Moisés, não. A lei do pecado, não. Porque Cristo, quando estava na cruz, chegou e disse, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. A obra de quê? A obra da lei de Moisés. Mas a obra continua, a lei continua. A lei de quem? Que está escrito lá no livro de Romanos 8. Em diante diz, nenhuma condenação há. Mas não tem condenação mais não. Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se eu ando pecando em pensamento, palavra e obra, quer dizer, né, que eu estou debaixo da lei do pecado. Então ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito da vida permanece, mas a lei do pecado foi derrubada lá no Calvário, né? Porque o que era impossível, a lei, vendo que estava enferma, Deus viu que estava enferma, então enviou o seu filho em semelhança da carne para condenar o pecado na carne, né, para se cumprir a lei de Deus em nós, que é não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é verdade? E a Bíblia nesse mesmo texto diz, né, que os que são espirituais se inclinam para as coisas espirituais, os que são carnal se inclinam para as coisas da carne. Você é o espiritual, é carnal, um dos dois, né? Então, meu irmão, Deus continue abençoando o irmão, Deus continue abençoando cada um de nós. Fica na paz, né? Compartilhe e divulgue, que eu agradeço muito para nós, né? E preparando mais estudo aí, né? Eu sou uma pessoa limitado, né? Mas os corajosos, o letrado, muitas vezes não quer, não é verdade? Falar a verdade, né? Dizendo que nós continuamos pecando, dizendo que Cristo é mentiroso, né? Porque isso é dizer que Cristo é mentiroso. Né? Quando eu digo que eu peco em pensamento para lá, então ele não tirou seu pecado, que a Bíblia diz que eis aí o Cordeiro de Deus, João dizia, que tira o pecado do mundo, né? Se ele veio para tirar ou botar. Então Deus abençoe. Me desculpa aí qualquer coisa, meus amados. Que Deus dê um abraço nas vossas almas. Amém.